Movimento Contrário. Realização: Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, BCJ. Apoio: Vitória Ambiental. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Movimento Contrário. Esse programa é para você que se interessa a ajudar alguém com problemas de dependência química e nós estamos aqui para oferecer a você toda semana uma mensagem de amor, de estímulo e de apoio para quem quer ser ajudado, para quem deseja ser ajudado. E nós fazemos parte de uma instituição que é a Pequena Comunidade de Jesus, um trabalho filantrópico, cristão, e que apoia essas pessoas que são tão excluídas, tão discriminadas e que precisam tanto ser tratadas. E existe uma pessoa que nos inspira muito, que é a pessoa de São Francisco de Assis. Por isso que o tema do nosso programa hoje é a caridade segundo São Francisco de Assis. E para nos falar sobre esse assunto, sobre São Francisco, sobre a vida de São Francisco, o trabalho também deles, convidamos aqui o Frei Clarencio, que é o Frei do Santuário, né, Frei, de Vila Velha? Santuário do Espírito Santo? Santuário do Espírito Santo de Vila Velha. Que bom. Você está lá há quanto tempo, Frei? Eu cheguei a Vila Velha faz 1 ano e meio, vindo do Rio de Janeiro, onde eu era guardião do Convento Santo Antônio, do Largo da Carioca. E antes eu trabalhei na Cúria Geral, em Roma, e antes eu trabalhei toda a minha vida na Editora Vozes. Eu era um dos diretores da editora no tempo da ditadura, em que nos controlavam exageradamente, procurando, não heresias, mas procurando subversão. Então a minha vida de padre, no início eu fui professor de seminário, depois, durante mais de 20 anos, trabalhei na editora Vozes. Passei um tempo substituindo o fundador e diretor da Sonoviso, que fazia audiovisual. E quando o audiovisual terminou sua época, porque entrou o CD, o DVD, essas coisas todas, eu deixei. Com a evolução. E aí eu fui fundar, na Cúria Geral em Roma, o Departamento de Comunicação e Informação de toda a Ordem Franciscana. Nós estamos presentes em 120 países do mundo. Então eu tinha um contato maravilhoso e muito gratificante, digamos assim, com todos os frades do mundo. E que trabalho você desempenhou, hein? Maravilhoso, hein, Frei? Você é um peregrino, então. E ao voltar de lá, preparei os 400 anos do Convento Santo Antônio, do Lago da Carioca, que, por sinal, os primeiros frades que foram ao Rio para fundar o convento, saíram daqui, do Convento São Francisco de Vitória. É mesmo? Então nós somos filhos de Vitória. E Frei, muitas pessoas devem ter dúvida. Qual a diferença entre Frei e Frade? Não, Frei e Frade não tem nenhuma diferença. Não tem diferença? Não. Depende de quando Frade é substantivo e Frei é um adjetivo. Ah, sim, então não tem diferença. Pelo menos é mais um ensino, né? Embora no Brasil a gente substantivou o Frei também, né? Mas o Frei é uma abreviação de Frade. É a mesma coisa. E Frade significa irmão. Ah, o significado é a mesma coisa. Da palavra Tanto irmão. Que o espanhol não tem a palavra Frade. Para eles estão todos hermanos, irmãos. Hermanos é Frei, Frade. Frei, Frade, tudo isso. Ah, que bom. E nós em português é que distinguimos entre irmão e Frade. Linguazinha complexa esse nosso português, né, Frei? Frei, eu convido o senhor e quem está nos assistindo a assistir um vídeo sobre São Francisco de Assis, que baixamos da internet. Vamos lá? Vamos lá. Por volta do ano de 1181, nasce em Assis, numa pequena cidade italiana, o pequeno Francisco. Era filho de Pedro Bernardone e Dona Pica, ricos comerciantes de tecidos.
À medida que crescia, tornava-se um jovem alegre e muito dedicado ao trabalho na loja do pai. Gostava de estar rodeado de amigos, frequentar festas e, seguindo os desejos de seu pai, sonhava em ser cada vez mais rico e importante. No entanto, era também muito generoso com os amigos e os pobres. Sonhando com títulos e honrarias, o jovem Francisco parte para a guerra. Era o ano de 1202. Assis lutava contra a vizinha cidade de Perúgia. Caso voltasse vitorioso, poderia obter título de nobreza e reconhecimento dos grandes de sua época. Assis perde a batalha. Francisco é feito prisioneiro e passa todo o ano de 1203 na prisão, em meio a grande sofrimento. Ali pôde repensar sua vida, seu futuro, vivendo um forte momento de crise e de insegurança. Em 1204, retorna muito doente para a sua casa. Com o corpo fragilizado, uma grande mudança interior começa a operar em Francisco. Novos horizontes começam a se abrir para o jovem de Assis. Algo muito diferente dos sonhos de seu pai. Francisco, entretanto, ainda não renuncia à sua ambição. No início de 1205, parte novamente para a guerra. Em Spoleto, tem um sonho que o faz mudar de rumo. Retorna para Assis profundamente mudado, com desejo de tornar-se um cavaleiro de Cristo. Retira-se para lugares desertos para refletir e rezar. Um dia, encontra um leproso pelo caminho. Dá-lhe um braço e o beija. O amargo se torna doçura. Certa vez, Francisco entra em uma pequena igreja abandonada, São Damião. Rezando diante do crucifixo, ouve uma voz que o chama e o envia para reconstruir a igreja. Era o final do ano de 1205. São Francisco vai reconstruir a minha igreja, a minha igreja. Desesperado com a mudança do filho que começa a distribuir seus bens aos pobres, Pedro Bernardone o conduz até o bispo de Assis. Ali, Francisco renuncia a todos os seus bens e, despojando-se de suas roupas e de seus velhos ideais, dá início a uma nova vida, abraçando a dama pobreza. Frei, é realmente emocionante, né, sempre que assistimos algo sobre São Francisco de Assis, porque realmente é o santo dos pobres, dos excluídos e, né, dos leprosos. E como que é o carisma franciscano, né? Como que é esse carisma de vocês que vocês propagam tanto? Bom, nós temos que voltar aos inícios da vida de São Francisco de Assis. Nós não temos certeza da data de nascimento de São Francisco, mas também não temos de Santo Antônio, não temos de Santa Clara. A gente deduz e depois a gente convenciona no mundo cultural a guardar as datas.
Todas elas são convencionais. São Francisco teria nascido, segundo essa data, em 1185 e vai morrer em 1226. Idade normal para aquele tempo, Sim. quando a idade máxima, para não dizer a média, era 50 anos. E Francisco quase chegou a essa idade. Francisco era filho de um comerciante de sedas que ia continuamente à França para comprar esses tecidos e fazia muito dinheiro. Ele era, portanto, da classe dos comerciantes, porque naquele tempo havia classes, e é bom a gente acentuar isso, muito diferentes. Havia os nobres, havia os cavaleiros, havia os burgueses, que essa palavra em português não significa... Burguês é aquele que morava na cidade, nos burgos, e tinha seus pequenos negócios. Era sapateiro, fazia celas para os cavalos. Não é o burguês de hoje, não. Não, não é o burguês de hoje. Ele tinha esses pequenos trabalhos, eram os barbeiros, os sapateiros, os alfaiates, e os pequenos comerciantes, tudo isso. Depois, eles tinham também os menores, que eram praticamente escravos, que não podiam ter posses, que não podiam se locomover, que não podiam ganhar salário nem nada. Eram verdadeiramente escravos. Francisco, ao se converter, foi buscar nesta ínfima categoria dos menores, sem posse, sem poder se movimentar, sem poder comprar nem vender, foi buscar neles o nome da nossa ordem, que nós nos chamamos Ordem dos Frades Menores, ou seja, Ordem dos que praticam a irmandade, Ordem da Fraternidade dos Menores, porque então, Francisco queria ser o menor de todos os pequenos. Que bom. E no CTDQPCJ, lá no carisma, o nosso carisma, é buscar a grandeza de Deus através da nossa pequenez, que é justamente que São Francisco buscou viver ficando com os menores, no meio dos menores e apoiando os menores. E essa é a grandeza de São Francisco, ter se tornado menor. Mas ainda o Evangelho de ontem nos lembrava isso, que é preciso a gente ser como criança, ou seja, só quem é pequeno, feito uma criança, é capaz de entender os segredos de Jesus. Que bom. O programa de hoje promete, hein? Eu convido você para um rápido intervalo e voltamos já já com o Movimento Contrário.